Tendo em vista a existência de quórum, declaro aberto os trabalhos da 5ª sessão do dia de hoje, 19 de fevereiro do ano 2025, da 3ª Câmara de Direito Privado. Que Deus os proteja por todo o decorrer desta sessão. Passa a votação da ata anterior e pergunto se todos meus pares concordam. Pela aprovação. Sem objeção, presidente. Concordo. Pela aprovação. Também pela aprovação. Será feita a leitura dos processos adiados e retirados de pauta pela secretária Lorena. De ordem da presidência da Câmara, passa agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta 014-4590, dígito 74.2013.8.06.0001, uma apelação. 035-9407, dígito 19.2000.8.06.0001, uma apelação. 063-1894, dígito 63.2024.8.06.0000, agravo de instrumento. Retirado 0001-448, dígito 29.2024.8.06.0000, conflito de competência. Terminou? Doutor Raimundo Nonato, eu ouvi que você tem um compromisso e você pediu para que os processos em que Vossa Excelência é relator ou então votante, e também tem os pedidos de vista. Eu acho que teria que ter sua presidente, o pedido... Então, aqui os presentes, os meus colegas, se para dar prioridade aos processos do desembargador Raimundo Nonato. Eu estou aqui em Juazeiro do Norte, e como eu estou em Juazeiro do Norte, e nós estamos convidando aqui a população, porque vai haver a entrega da comenda Padre Cícero no dia do aniversário do Padre Cícero. Então, eu estou aqui conversando com várias autoridades, aí para não dar prejuízo total na sessão em relação aos meus processos, eu estou fazendo o pedido para que os 5 processos de relatoria com sustentação oral do desembargador Paulinho e do desembargador Lucídio, que eles tenham prioridade. E os nossos que têm pedido de vista com a minha participação, eu pediria só a paciência para deixar para a próxima sessão, retirava só de mesa. Era esse o pedido. Eu ia pedir, mas o nosso pediu por mim. Eu ia pedir para, em homenagem aos meus cabelos brancos, dar prioridade na apreciação dos outros itens, porque o ministro é um dos outros do Martins. Então, se o desembargador Raimundo Nonato concordasse, desembargador, eu queria pedir prioridade ao meu um processo no qual eu tenho interesse, que é da relatoria do desembargador Marcos Williams, que é pedido de vista. O desembargador Raimundo Nonato, evidentemente, que haverá de ser ouvido sobre isso. Hein? Ele não ouviu? É um processo só. O que a senhora foi relatora. O Marcos Williams pediu vista. Deixa eu só localizar. O Marcos Williams. Para a votação deste processo. Presidente, nós temos 2 pleitos aí. Temos o pleito do desembargador Raimundo Nonato e o pleito do nobre advogado, professor Wagner Barreira. Vossa Excelência decidiu o que é que vai ser feito primeiro. Atender os pedidos aqui do desembargador Nonato e aí depois a gente vai vista. Mas eu acho que se não tiver condição, desembargador, eu saio da sala e não vou participar da sessão de hoje, porque eu tenho os compromissos.
Aí a Vossa Excelência continua a sessão normal e na próxima sessão eu participo, para evitar problema, né? É um momento. Só que o momento desse processo do advogado Wagner Barreiro, professor, não vai ter a intervenção do Raimundo Nonato? Eu não sei. Presidente, vamos fazer os processos do desembargador Nonato, depois a gente toca a sessão. Isso, sim, mas eu quero saber se não der. Não, depois o desembargador Nonato não vota. A gente está perdendo tempo, porque a gente então, já pode começar a ver os processos que o desembargador Nonato volta. Vamos atender os processos do desembargador Nonato, e depois a gente volta e ele fica logo liberado. Depois a gente vê a situação aqui do professor. Então vamos para os processos do desembargador Raimundo Nonato. Dá para esperar um pouquinho, não é isso, professor? Obrigado aos colegas pela compreensão. E eu peço desculpa ao nobre advogado. Então, vamos começar pelo processo que tem sustentação. É um agravo de instrumento, primeira vara civil da comarca de Morada Nova, de número 063-202-453-2024. A doutora Mariana Lemos. Número de ordem 1, primeiro. Acaba com ele, nada morre. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. Pronto. Doutora, dispensa a leitura enquanto a gente vai aberta. Dispensa a leitura, doutora. Recebeu na fila normal. Estou na tela de acordo. Deve ter demorado uns... Primeiramente, bom dia a todos. Queria cumprimentar os embargadores dessa Câmara, também os advogados aqui presentes e os servidores que fazem essa sessão ser possível. Bom, hoje nós estamos julgando... Desembargador, presidente, só uma questão. Pronto. Doutora advogada, Vossa Excelência está esse processo, Vossa Excelência está como advogada de qual parte? Da agravante RN Britagem e Ana Natália. Advogada da agravante. Agravante, eu acho. Deixa eu só pegar aqui, porque eu tenho que ver aqui só o voto aqui. O voto é do processo. Só um momento. Ok. É aquele processo que eu tinha pedido para não ter a sustentação oral, mas já começou, né? Mas pode ficar à vontade. Não começou, não, eu só perguntei. Não, é porque esse processo aqui é melhor deixar a advogada fazer a sustentação, que eu tinha pedido para retirar de mesa os meus processos que tinham sustentação oral. Mas aí já chamou o advogado e não foi retirado, né, naqueles que foi... A desembargadora não adiou o que tinha pedido, então pode continuar. Não, um momentinho. Desembargador Nonato, se Vossa Excelência quiser que retire de mesa os processos, porque vai prejudicar no seu compromisso, eu ficaria a seu critério, mas a advogada já se encontra aí. Não, pode ficar à vontade, não tem problema não. Porque eu tinha pedido. Ô, Lorena, quais foram os que foram pedidos para tirar de mesa? Desembargador, vamos ouvir a sustentação e julgar esse processo? Tá certo? Ok. Tá certo, doutora. Madura, pode ficar à vontade. Tá, obrigada. Então, novamente, bom dia. Aqui tentar ser mais célere possível.
São 2 agravos de instrumento aqui que decorrem do mesmo processo, e esse processo é uma ação de reintegração de posse de bens móveis, que foi movida pela minha cliente, Ana Natália, a sua empresa, a RN Britagem, contra o senhor Roberto e a sua empresa RO Britagem, certo? E antes de fazer uma exposição aqui do mérito recursal, muito mais importante é fazer um contexto fático a respeito desse caso, uma contextualização do caso subjacente. Eu já estava nesse quartinho ali, ó. Manda Paulo procurar. Tem algum, o vídeo funcionando, o microfone aberto. Está dando microfone. Olha aí, quem é? Silenciar aí. Pronto, a Lorena silenciou. Não, imagina, essas coisas acontecem. Bom, então, fazendo aqui uma contextualização dessa lide, aqui nós temos um caso, infelizmente, muito comum de violência patrimonial de gênero, certo? E eu explico porque a autora e o requerido eram casados, foram casados até agosto de 2019, certo? E nesse divórcio, ficou estabelecido que 100% da empresa RN Britagem ficaria ao cônjuge Virágua, a ex-esposa, e 100% ao cônjuge varão, o senhor Roberto. Certo? O divórcio transcorreu normalmente e eles precisaram manter uma certa relação profissional e amigável porque tinham 2 filhas em comum, têm 2 filhas em comum, que dependem financeiramente deles, dependem do sucesso dessas 2 empresas, e essas empresas atuam no mesmo setor, que é o setor de pedreiras. Então, eles precisavam ter ali uma cooperação mútua durante algum tempo. Mas fato é que o senhor Roberto, ele nunca conseguiu aceitar o fim desse relacionamento. E mesmo já tendo um outro relacionamento, uma nova companheira, ele continuou investindo em face da minha cliente, que o rejeitou diversas vezes. E pessoas com esse perfil dizem ou pensam assim, não, se você não está comigo, você não está com mais ninguém. Se você não cresce comigo, você não cresce com mais ninguém. Como é que eu posso interferir na sua vida, já que você não me quer mais? Ele interferiu através das atividades empresariais dela. Ele passou a tomar os bens que eram da empresa para concorrer deslealmente com ela. Pegou os bens da empresa e vendia a preços absolutamente inexequíveis só para retirar os clientes dela. E diante dessa situação, já em agosto de 2023, querendo botar um basta em toda essa situação de violência, que não era só patrimonial, mas as outras não convêm aqui ao caso, ela fez um pedido de medidas protetivas. Em setembro de 2023, esses pedidos foram deferidos em relação à comunicação e aproximação, mas em relação à devolução dos bens, o juizado relegou ao juízo civil. Bom, então, nesse momento, ela primeiro adotou a postura de mandar notificações extrajudiciais, listando os bens, dizendo, me devolva. Ele respondeu à notificação? Não. Ele devolveu? Não. Então, realmente foi necessário entrar com essa ação de reintegração de posse de bens móveis. E analisando o pleito liminar, o juiz de origem, ele deferiu em relação à parte dos bens, aos caminhões e a um britador móvel. Em relação aos insumos, ele entendeu que naquele momento não existia ali indícios suficientes do esbulho que havia sido cometido. No entanto, excelências, a partir daí, então, vieram 2 agravos. O nosso agravo pedindo os insumos e o agravo da parte adversa pedindo a rejeição integral da liminar. Bom, vossas excelências sabem bem melhor do que eu que para deferimento da liminar nesses casos, é necessário comprovação da posse, da perda da posse, do esbulho, data do esbulho. A posse está muito bem demonstrada em razão dos vários documentos que foram anexados à inicial. Nós temos imagens, nós temos notas fiscais, nós temos vídeos das câmeras de segurança que demonstram que esses bens eram utilizados nas atividades empresariais da RN Britagem. E o esbulho é demonstrado essencialmente por 3 pontos. O primeiro é o próprio relato em sede policial dela, em setembro de 2023, relatando que, em agosto,
ele havia retirado os bens da empresa. O segundo são as imagens das câmaras de segurança, em 28 de agosto de 2023, em que demonstra vários bens sendo levados embora. Caminhões, pneus, uma perfuratriz, vários insumos, que era justamente o que ela havia relatado quando das medidas protetivas. E a própria notificação extrajudicial, por que não? Porque se havia aí qualquer dúvida que fosse no sentido de que essa posse seria de boa fé ou justa de alguma forma, no momento em que ela solicitou a devolução dos bens que são da empresa dela, naquele momento em que ele não devolveu, essa posse se convolou numa posse injusta, numa posse de má fé, numa posse precária. Então, em relação a todos os bens, inclusive os insumos, os requisitos do 561 do CPC, eles foram, sim, cumpridos, né? Então, quando o juiz de origem ele nega que existiu esbulho em relação aos insumos, ele nega o pedido de medidas protetivas em que ela afirma que os bens foram retirados da empresa através do constrangimento dos funcionários da empresa dela. Ele nega a própria notificação extrajudicial e ele nega as imagens, os vídeos das câmaras de segurança demonstrando que esses bens foram efetivamente retirados. Então, em relação a esse ponto da decisão, nós pedimos a concessão da liminar em relação aos insumos. E aqui eu já faço uma referência ao agravo de instrumento também da parte adversa, em que eles tentam, através de uma mera retórica, desconstituir uma decisão transitada em julgado, que é a decisão que homologou o divórcio, através de simples alegações de que esse divórcio não seria válido. Mas aqui eu lembro até que, na sessão passada, foi julgado um dos agravos desse caso, que era o agravo a respeito da competência para processamento dessa demanda, se seria em morada nova ou se seria na vara de família. E foi muito bem decidido por este colegiado que seria em morada nova, porque aqui nós não estamos mais tratando de divórcio. O divórcio transitou em julgado há 6 anos. Nós estamos aqui tratando de uma situação patrimonial e, acima de tudo, de uma violência patrimonial de gênero. Então, o que eu venho aqui pedir é a reforma da decisão para a concessão dos insumos, da liminar em relação aos insumos, e a manutenção, logicamente, em relação ao que já foi deferido. É isso que eu tinha a expor. Muito obrigada pelo tempo. Parabéns, doutor, pela sua explanação. A palavra ao desembargador Raimundo Nonato, como relator, para proferir seu voto. Desembargador Raimundo Nonato, está com... Pois não, senhora presidente. Não. Esse processo, ele se refere a 2, como bem a advogada citou, né? São 2. Porque tem o primeiro, é o 01 da pauta, que é esse agravantes, que é a RN Britagem Limitada, EPP. E Ana Natália, não é isso, doutora? Exato. Bom, nesse aqui, eu tenho a seguinte emenda para esse processo. Agravo de instrumento, reintegração de posse, pleito liminar e reintegração deferido, inconformismo da parte demandada, agravante, presença dos requisitos legais para concessão da liminar e reintegração de posse, atendimento às exigências do artigo 561 do CPC, necessidade de dilação probatória, recurso conhecido e não provido, mantida a decisão. Para esse aqui, eu estou votando nesse sentido. Agora, para o 02, deixa eu... Só um momentinho.
desembargadora presidente. Agora, para o segundo, nós temos aqui o número 2. É o processo 063-256841-2024. É um agravo de instrumento. Nesse caso aqui, quem é agravantes? Quem são os agravantes? Roberto Paiva de Oliveira e RO Britagem Limitada. Agravados, RN Britagem Limitada, EPP. Né? Para esse processo, o meu voto é no sentido de que agravo de instrumento, reintegração de posse, pleito liminar e reintegração deferido, inconformismo da parte demandada, agravante, presença dos requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, atendimento às exigências do artigo 561, CPC, necessidade de dilação probatória, recurso conhecido não provido, decisão mantida. São essas as minhas decisões em relação ao processo da pauta de número 1 e de número 2. Pronto. Eu, como votante, acompanho o voto do relator, tanto no processo número 1 como no 2, porque são as mesmas partes e os objetos também, só que os pedidos são diferentes, mas o final já resolve todos os dois processos, a votação. Passa a palavra ao desembargador Max William para proferir seu voto no número de ordem número 1. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. No número 2, desembargador, também já são as mesmas partes. Eu já também acompanho o voto do relator, porque ele já disse qual era o seu voto, e também acompanho e passo a palavra novamente ao desembargador Max William para proferir seu voto. Igualmente, senhora presidente, eu confirmo o voto provisório, acompanhando o voto do relator. Número de ordem da pauta, número 1. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Bom dia a todos. No número 2, deixa eu só proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Senhora presidente, pela ordem, por gentileza, eu tomei a liberdade de vir à tribuna só para tentar contribuir com a evolução dos trabalhos da Câmara. Me parece, e eu faço isso porque há interesse pessoal de processo de constituinte, me parece que os processos que serão julgados hoje, aliás, os processos que não serão julgados hoje, por sugestão de Sua Excelência, o desembargador Raimundo Nonato, são os processos de que o desembargador Nonato é relator, com ou sem sustentação oral, os processos em que o desembargador Raimundo Nonato compõe a trinca de julgamento e os processos em que o desembargador Nonato pediu vista ou compõe a trinca da vista de julgamento. Dessa forma, os processos que seriam julgados hoje com participação do desembargador Nonato, pelo que eu entendi, são os processos de relatorias dos desembargadores, de cuja trinca de julgamento Sua Excelência o desembargador Nonato participa, em que há sustentação oral. Foi isso que eu entendi, mas me parece, e é nesse sentido que eu venho à tribuna, me parece que não houve uma submissão com esse detalhamento para o colegiado, nem a proclamação disso. Então, o que eu gostaria de sugerir à presidência e requerer seria a delimitação dos processos em que o desembargador Nonato participa, que serão julgados hoje. Porque, com isso, aqueles que não terão processos julgados hoje já podem retomar as suas atividades. Eu agradeço muito a atenção de Vossa Excelência e pediria isso, que houvesse a delimitação e a submissão ao colegiado para que o colegiado se manifeste a respeito disso com a proclamação posterior dos processos que serão julgados hoje, que, repito, me parecem ser aqueles de relatorias dos desembargadores, de Suas Excelências, em cujas trincas de julgamento o desembargador Nonato participa.
em que há sustentação oral. Então, seriam só os processos de sustentação oral, de que o desembargador nonato participa e de que Sua Excelência, o desembargador nonato, não é relator. Porque este, inclusive, que foi chamado agora, no começo, o desembargador nonato, pode me corrigir se eu estiver errado, disse que esse não deveria vir a julgamento, mas veio, porque não seria do intuito de Sua Excelência pô-lo a julgamento hoje. São essas as considerações, Excelência. E eu agradeço penhoradamente, peço perdão se tiver atrapalhado o andamento dos trabalhos, mas foi com o melhor intuito de contribuir. Muito obrigado. Não atrapalhou, porque realmente reinou essa dúvida, e vou passar a palavra aqui ao desembargador Raimundo Nonato para que ele possa explicar o que o advogado falou. Doutor desembargador Raimundo Nonato, tem como você explicar? Para ficar mais explícito. Desembargadora, eu estou presente. Desembargadora, os pedidos que eu havia feito à presidência era justamente para aqueles processos que têm pedido de vista que eles fossem adiados para a próxima sessão. Era apenas para retirar de mesa. E nos demais processos, né, parece que só tinha um processo em que eu teria sustentação oral, onde é favorável ao advogado que vai pedir a sustentação oral. Talvez ele desista. E os demais seriam aquelas sustentações em que serão relatores, os desembargadores Paulo e o desembargador Lucídio. Foi esse o pedido que foi feito. Senhora presidente, só para deixar, só para também, no mesmo intuito de colaborar, eu tenho um processo que tem sustentação oral e o desembargador Paulo também tem processo de sustentação oral, onde a turma julgadora é composta pelo desembargador Raimundo Nonato. Certo. Então, a gente precisa saber se esse processo, até realmente nós temos aqui mais de 20 outros advogados, e a gente precisa definir isso muito bem definido. Então, a indagar o desembargador Raimundo Nonato em relação ao processo que eu estou como relator, mas ele vota, e também do desembargador Paulo Nogueira, como é que fica esses dois processos? São os processos em que o desembargador Raimundo Nonato vai votar, certo? São 5 processos, parece. Não sei se aumentaram os pedidos. Eram 5 processos. Até ontem à noite, eu votei em todos. E são 5 processos em que o desembargador Paulo de Tasso e o senhor são relatores e têm pedido de vista. Tem pedido de sustentação. Nesses processos, eu participarei. Normal. Eu pedi a prioridade só em relação a esses processos da relatoria do desembargador Paulo, da relatoria de Vossa Excelência. Só para poder adiantar, aqueles processos que têm sustentação oral da relatoria dos dois desembargadores, aí eu participo, para poder a gente adiantar. E eu também atender os compromissos daqui da região sul do Cariri, né? Mas a presidência fica à vontade. Falar. Mais uma vez, presidente. Só para o momento, desembargador Nonato, processos com vistas tem muitos. E aí, como é que faz esses com vistas? Porque... Desembargadora, eu peço permissão para me retirar da sessão, porque eu tenho um compromisso agora, aí eu participo só na sessão passada, tá certo? Tenham um bom dia a todos e uma boa semana para todos. Então, Bom, então, agora me ocorre uma nova dúvida pessoal, porque nos processos, inclusive, de relatoria do desembargador Nonato, ainda que não haja sustentação oral nem seja pedido de vista, esses processos não serão postos a julgamento hoje. Sim, com certeza. Muito obrigado. Não pode ser julgado. Presidente, por favor, nós temos uma sessão que está em andamento, né? O desembargador Raimundo Nonato tem os compromissos dele, se retirou. Então, a senhora, como na qualidade de presidente, a gente precisa realmente direcionar os trabalhos, como é que vai ficar a sessão agora, né? Para não haver prejuízo, para não haver arguição de nulidade depois. Então, a gente precisa parar aqui agora uns 5 minutos. Na próxima sessão, quem não puder participar, um momentinho, na próxima sessão, o desembargador que não puder participar, ele tem que avisar antes. Não é a não ser um caso de fortuita ou força maior, pronto. Porque também aí... Senhora presidente, deixa eu dar uma sugestão. Dê um intervalo de 5 minutos para a gente poder definir essa situação. Vamos fazer assim? Concordo.
Não, a gente... Não tem. Os advogados precisam saber o que está acontecendo. Precisa só suspender a... Não pode ser segredo de Cadê justiça, não, porque a sessão é pública, não Agora pode, problema, não. não. Aí não faça isso, não. Tem. Vamos só parar aqui a transmissão Tem para a nada gente poder escondido conversar. aqui, não.